começamos mais um programa Charme. Nessa quarta-feira a gente vai falar sobre esporte, sobre saúde e sobre qualidade de vida. Para isso a gente chamou o Dr. Eduardo Gonçalves, que é da equipe da Cardio Prime aqui de Blumenau e é especialista em medicina esportiva. Dr. Eduardo, é um prazer te receber aqui no programa. Adorei esse assunto, eu acho que as pessoas têm muitas dúvidas em relação ao esporte, à atividade física, e vai ser muito bom a gente ter essa conversa. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, queria agradecer o convite, eu fico muito feliz em falar sobre isso, falar sobre saúde, que é o que eu acabo acreditando. Eu acho que nesse contexto de pandemia é muito importante a gente ressaltar o que é ter saúde, né? É verdade. Eu acho que hoje, mais do que nunca, as pessoas estão dando importância para a saúde e o que elas podem fazer para melhorar ou mantê-la, né? E eu acho que a atividade física faz parte, junto com a alimentação, desse combo de boa saúde, né, doutor? Perfeito. Primeira pergunta que eu quero te fazer é: quando a gente associa essa especialidade medicina do esporte, a gente associa muito a atletas profissionais, né? A gente ouve muito isso no esporte, né? Que sempre tem um médico que acompanha os jogadores, os esportistas. Mas a tua especialidade, ela se restringe apenas a atletas profissionais ou ela pode atender toda a população que pratica um esporte ou uma atividade física, doutora? Perfeito. Então, na verdade, o nome completo da especialidade, né, a gente usa o apelido, né, que fica mais fácil. A gente encurta, né? Exato, mas o nome completo é Medicina do Exercício do Esporte. Então, realmente, o esporte, ele foca muito no atleta profissional, no atleta amador, no alto rendimento, nos clubes, nos comitês olímpicos, né, que a gente vê pela TV, por aí. Porém, a parte do exercício é justamente essa parte que foca na promoção de saúde. Então, como que a gente vai fazer com que o indivíduo que está na nossa frente ele seja mais saudável, né? Como que a gente vai otimizar, por exemplo, se ele tem um problema, uma doença crônica, por exemplo, como diabetes, hipertensão, obesidade, como que a gente vai atenuar esses fatores que ele tem para tornar ele mais saudável? Otimizar o tratamento dele, fazer com que as coisas sejam mais seguras e mais eficientes, né? Entendi. Então, é muito personalizado também para atender as necessidades de cada paciente, né? Exatamente isso. Então, a gente vai ver, primeiro, quem é esse paciente, né? Se ele tem algum problema ou não, se ele já faz exercício ou não. A partir disso, a gente vê a capacidade dele de fazer exercício. Que tipo de exercício é mais seguro para esse paciente fazer? Ele tendo algum problema ou não? Se, dependendo, ele tiver algum problema ou dependendo do objetivo dele, qual que é o melhor exercício físico para ele, né? Será que é, por exemplo, fazer academia? Será que é caminhada? Será que é corrida? Será que são os dois juntos? Será que é pilates junto? Né? Então, assim, é muito a construção da saúde, porque saúde é uma construção de hábitos, né? E ela não vem de um dia para o outro, muito baseado em ciência, né? Para criar um resultado efetivo e seguro e não em senso comum, né? É isso. Entendi. Doutor Eduardo, qual é a diferença entre atividade física, entre exercício e esporte? Perfeito. Atividade física é se movimentar. Tá. Perfeito? Perfeito. Esporte, então, é tudo que você faz com uma intenção programada. Ou seja, eu vou sair para correr. Isso é o esporte. Ou eu vou sair para ir à academia fazer exercício resistido, né? Que é puxar peso, popularmente dizendo, né? E o esporte tem a ver mais com alguma competição ou um esporte competitivo, né? Por exemplo, vou jogar tênis, eu vou jogar futebol. Isso, que tem a ver com competição. Com competição. Né? Então, assim, vou dar exemplos. Atividade física seria eu, de repente, deixar o carro na garagem, ir a pé na padaria próxima de casa, ou ir para o supermercado fazer compras, daí pego as compras, estou me movimentando. Seria esse movimento do dia a dia. Exatamente isso. O exercício seria, por exemplo, minhas aulas de pilates ou minhas aulas de yoga, de musculação.
Perfeito. Aquelas que eu tenho uma vez ou 2 vezes por semana. Perfeito. E o esporte daí já entraria num quesito mais de competição. Jogos de futebol, de tênis. Isso, perfeito. E as pessoas confundem muito, né? E eu acho que tem uma tendência de as pessoas acharem que a atividade física não movimenta o corpo também, né? A gente não contabiliza isso, né, doutor? Não contabiliza, isso é muito importante contabilizar, né? Porque uma das coisas que as pessoas acham é que às vezes, por exemplo, ser saudável é a pessoa que vai na academia 5 vezes por semana, que tem o corpo sarado, né? E na realidade não. Na realidade, a pessoa que é saudável é uma pessoa que é ativa fisicamente, né? Uma pessoa que às vezes fica bastante tempo em pé no seu trabalho, que sobe escada, que caminha, né? E o oposto também é verdadeiro, né? Uma pessoa que é sedentária, que fica 8 horas e meia, 10 horas, por exemplo, sentado, que não se movimenta, né? Que não faz por exemplo, essas atividades físicas usuais, ela tem um risco muito aumentado de mortalidade geral. Inclusive um risco mais aumentado do que ter diabetes, do que ter hipertensão, do que ter obesidade, elas por si só, né? E essa inatividade física, a pessoa não ter o coração treinado, não ter os músculos treinados, né? Não ter o pulmão treinado, entre todas as outras coisas, leva ela a ter um risco muito grande de morrer e desenvolver essas doenças, né? Olha só, mais do que uma alimentação, mais... Com certeza mais do que isso, né? A falta de exercício físico é a pior causa, então. Sim, a falta de atividade física, né? Como a gente falou, de a pessoa não se mexer, né? E acaba gerando todos esses problemas. Então, como eu sempre falo, eu acho que as pessoas elas têm que entender que elas têm que investir em saúde. Essa é uma frase que eu uso muito. Então, por que você trabalha, né? Você trabalha para ter um futuro confortável, né? Você trabalha provavelmente para conseguir, quando estiver velho, né, ter uma reserva financeira, poder fazer o que você gosta. Só que o que seria isso se você não tiver saúde? Se você, por exemplo, depender de alguém para fazer as coisas, se você estiver acamado, né? Ou mesmo se você estiver morto, né? Do que vai adiantar? Então eu acho que, além de pensar nessa parte financeira e todas essas partes que a gente se preocupa no mundo moderno, a gente pode sim ter espaço e é factível, né? É possível cuidar da nossa saúde e é por isso que o médico do esporte está lá, para dar essa orientação adequada, né? Suporte, né? E claro, e o que a gente fizer hoje, aos 30, 40 anos, vai refletir na nossa velhice, né? De como vamos envelhecer, né? Com que qualidade. Eu acho que o esporte, o exercício físico entra aí, né? Uma coisa que tem que ficar muito clara, que é uma das filosofias de trabalho da medicina do esporte, é envelhecer com qualidade. Né? E outra coisa que tem que ficar muito clara, se for para alguém tirar alguma coisa dessa palestra, é que quem é mais apto fisicamente, está mais condicionado fisicamente, vive mais. Isso é um fato. Então, assim, entre todos os fatores, quem é mais condicionado vai viver mais do que quem não é mais condicionado, né? Então, eu acho que isso tem que ficar muito claro para a população geral, para as pessoas se mexerem, combaterem esse tipo de doença e atenuarem. Mesmo se tiver, vai atenuar, né? Eu acho que isso é muito importante. Muito importante. Doutor, o que caracteriza uma pessoa sedentária? Quando é que a gente sai da linha do sedentarismo? Existe horas de exercícios? Sim, existe, né? A pessoa, então, ela vai fazer alguma coisa entre 150 e 180 minutos por semana de exercício físico, que 180 minutos dão, então, 3 vezes de 1 hora, né? Ou você pode dividir como você quiser, por exemplo, 150 minutos dão 2 vezes de 1 hora e 1 vez de meia hora, por 3 meses. Isso é considerado uma pessoa que deixou de ser sedentária, né? Eu acho que vale importante... 3 meses, né? Lembrando bem, pessoal. Não Exato. É fazer um mês parar, né? Depois começar de novo. Tem que ter frequência. Exato. Assim, o que eu sempre falo para os meus pacientes, assim, que eu acho que é importante saber, é que, independente do que ela quer fazer, saúde, que nem eu falei, ela demora para se construir. Então é uma maratona, não é um sprint, né? Então, no sentido que é muito melhor a pessoa ter constância e começar a fazer, às vezes até que seja menos do que isso, mas que ela consiga fazer e vá se mantendo até ela conseguir construir esse hábito
e não parar e conseguir ficar 3 meses fazendo alguma coisa, Uhum. do que ela tentar abraçar o mundo, tentar fazer o ótimo e parar em 1 mês, né? E assim, tem um mito que diz, precisa fazer exercício todo dia, ou precisa fazer 3 vezes por semana. Existe isso mesmo? Ou, por exemplo, eu posso concentrar todos esses minutos num dia da semana, por exemplo, ou em 2 dias? Porque tem muito atleta de final de semana, né? Que não faz nada durante a semana, daí vai lá, abraça o mundo no final de semana. Isso pode prejudicar a pessoa, doutor? Ou não? Olha, é muito mais benéfico a pessoa fazer mais vezes durante a semana. Talvez num tom menor daí? Num tom menor, para justamente combater esse tempo sentado que a gente fica, né? Do que tentar fazer tudo de uma vez só, né? Então, por exemplo, assim, todo dia que a gente fica sentado, a gente acaba tendo alguns problemas por ficar sentado, né? E justamente o exercício, a atividade física, na realidade, se movimentar, vai contrapor isso, né? E o nosso corpo funciona muito mais assim, com essa rotina de constância, de ir construindo isso, do que, por exemplo, agudamente de a gente fazer 1 vez por semana, né? Mas assim, ainda assim é melhor você fazer alguma coisa do que não fazer nada, né? Entendi. Doutor, existe, não sei se existe uma diferença de exercícios para faixas etárias ou sexo, masculino, feminino, crianças? Acredito que sim também, né? Sim, então assim, dependendo da faixa etária da criança, a gente divide, sim, né? Se a criança for mais nova, tem que ser alguma coisa um pouco mais lúdica, né? Que ela aproveite mesmo, que ela brinque, né? Até já saíram alguns estudos falando que esse tipo de criança, se ela acabar evoluindo para virar um atleta, esse tipo de brincadeira, esse tipo de multitarefas que ela faz, por exemplo, brincar de pega-pega, jogar bola, vai acabar se tornando um atleta melhor, porque ela vai desenvolver várias habilidades, como coordenação motora, né? Só que a gente tem que ter muito cuidado também para, por exemplo, quando ela chega no período de adolescência, ver em que fase da adolescência que ela está, se ela já é um adolescente que está maturando na parte sexual, né, de hormônios, e se ela já está mais próximo do adulto, ou se ela está mais próximo de uma criança, né? Em questão dos adultos, eu acho que aí vai depender muito de quem é esse adulto, de qual é o objetivo dele, se ele tem algum problema ou não, né? Em relação aos idosos, a gente sempre procura ressaltar que é muito importante o idoso fazer treinos resistidos. O que seria isso, né? Seriam treinos de academia, por exemplo, combinado com treinos de equilíbrio, né? Porque essa idade precisa muito, tanto de força quanto de equilíbrio para se locomover, né? E aí dentro disso, uma coisa que fica clara é que ainda essa contagem de minutos predomina, né? Entre 150 e 300 minutos de atividade moderada e intensa. Se a gente pegasse, por exemplo, um gráfico e colocasse imaginariamente, né, uma linha de cima e uma linha de baixo aqui, a gente vê, e a de baixo seria, no caso, o tempo em minutos, né? A gente vê que quando a gente chega em 150 minutos, que é o mínimo preconizado, esse gráfico em questão de benefícios, que é outra linha, ele sobe muito, muito. Então, assim, você tem uma série de benefícios, exemplos, né, de fazer exercício físico, né? Ele reduz sua chance de ter doenças cardiovasculares, ele reduz sua chance de ter AVC, ele reduz sua chance de ter hipertensão em 35%, né? Ele reduz sua chance de ter diabetes e câncer de mama em 40%, ele reduz sua chance de ter osteoporose, ele reduz sua chance de ter dor lombar em 25%, ele reduz sua chance de ter ansiedade, depressão em 30%, entre muitas outras coisas. E começa-se esses benefícios muito maiores, que nem eu falei, muito mais acentuados, com 150 minutos, né? E obviamente isso vai aumentar para 300 minutos, mas não aumenta tanto quanto 150 minutos, né? Poxa, que bacana. Doutor Eduardo, a gente vai pedir um breve intervalo comercial, mas a gente volta no segundo bloco falando um pouquinho mais sobre medicina do esporte e do exercício.
e dando dicas daí para as pessoas o que elas podem fazer para sair do sedentarismo, pode ser? Pode, perfeito. Então, a gente volta já já, não saia daí.